Bom dia, paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha nesse tema, o julgamento da casa de Deus. Eu vou deixar esse material aqui aberto para todos aqueles que têm curiosidade, para entender sobre o juízo, esse tema tão importante sobre o povo do juízo, a última manifestação da igreja, última geração da igreja. E hoje nós vamos encerrar o tema falando sobre o livro da iniquidade. Então é importante para mim e para você identificar esses pontos. Em que ponto? Vamos lá. O livro do juízo é importante? O livro guia é importante? O livro da vida é importante? Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para que a gente possa fechar esse assunto, né? Hoje nós vamos falar sobre o sangue de Cristo. Existe na mente de grande parte do mundo evangélico de que Cristo encerrou todo o seu trabalho na cruz do Calvário. O seu trabalho expiatório terminou ali, sendo que Cristo pagou o preço pela nossa salvação na cruz. Venceu Satanás no deserto. Pagou o preço pelo pecado na cruz do Calvário para iniciar um trabalho de purificação do santuário celeste a partir do momento que ele foi assunto ao céu juntamente com os anjos. Então, meus irmãos, eu sei que existe essa divergência, eu sei que existe esse pensamento diferente no mundo evangélico, mas olhando para a Bíblia, olhando para o plano da salvação, olhando para o Antigo e o Novo Testamento, olhando para o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para a pena inspirada que é a Sr. White, explicando para a gente a doutrina do santuário, nós conseguimos entender e identificar a necessidade de compreender a doutrina do santuário como centro da salvação. Nesse exato momento, Jesus está fazendo o quê, meu irmão? Não está de braços cruzados. Nesse exato momento, Jesus está trabalhando, está fazendo justamente esse trabalho de purificação do santuário, que é aceitar nomes e rejeitar nomes. Então, eu estou fazendo aqui esse parênteses para que todo aquele que pensa diferente possa ter essa abertura, porque o critério, o mérito e o crédito é o do nosso Senhor Jesus Cristo, tá ok? E em várias partes bíblicas, até mesmo no Novo Testamento, fala claramente que Jesus adentrou no santuário celestial. Para quê? Para fazer o quê? Para fazer algum tipo de trabalho, na verdade? Então eu quero levar você justamente para esse raciocínio para terminarmos o livro da iniquidade. O que o livro da iniquidade tem de tão importante, meu irmão? Desperta, põe a tua casa em ordem. Eu comecei a estudar esse livro da iniquidade, olhei para mim mesmo e falei, misericórdia. Eu preciso cada vez mais da misericórdia de Deus. Oremos. Senhor meu Pai, Tu és santo e digno de receber toda a honra e toda a glória. Abençoe esse estudo e nos permita, meu Pai, desenvolver um caráter santo semelhante do Teu Filho Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos lá. O sangue de Cristo. O pecado ainda permanece onde, meus irmãos? Lembrando de Daniel 8,14. E o anjo me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Qual que é o santuário? O santuário, antigamente, era considerado a terra. Mas a terra não é o santuário, a terra é o pátio do santuário, tá ok? Então, quando nós conseguimos entender esses aspectos, nós conseguimos avançar. Em que sentido? Se a terra é o pátio, ok? Então, o santuário da qual está falando não é um santuário terrestre, é um santuário celestial. E nesse santuário celestial existem dois compartimentos, como eu já falei em outros vídeos, não quero ser redundante aqui. Então, aonde está sendo a purificação do santuário? No compartimento do Santíssimo, tá ok? Onde Jesus está nesse exato momento desde 1844, ou seja, 179 anos, Jesus está fazendo expiação, purificando o santuário, aceitando e rejeitando nomes. Purificando do quê? De registro de pecados. De que forma? Prestem atenção. Aceitando nomes e rejeitando nomes de pessoas que professaram crer em Cristo, mas a sua vida não estava de acordo com o caráter santo de Jesus. Não tinha a justiça de Cristo. O que te impede de obter a justiça de Cristo? Acariciar pecados, não abandoná-los e
mantê-los, infelizmente, ok? Devemos entregar toda a nossa vida, como já disse, não 99%, mas 100%. Vamos começar então com o tópico de hoje. O sangue de Cristo. O pecado ainda permanece aonde? No santuário celestial. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registros. Vamos lá. Vamos entender o plano da salvação rapidinho. Começo, meio e fim. Primeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual que é o trabalho da divindade, né? Desse trio divino em questão do plano da salvação? O Pai perdoa. O Filho paga o preço pelo pecado, pela transgressão, pela iniquidade. E o Pai se agradou com isso. E o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro. É por isso que eu estou falando que é tão importante o estudo do juízo. Você quer ser convencido pelo juízo? Tomar consciência desse ponto? Vamos estudar um pouquinho mais a palavra de Deus juntamente com o Espírito de profecia. Então aqui está o ponto. O Pai perdoa, o Filho paga o preço pelo pecado e o Espírito Santo nos convence dessas coisas, ok? É isso que eu almejo e espero que vocês possam ser convencidos de que nós estamos num processo de purificação do santuário. Nós precisamos entender que precisamos purificar também a nossa vida. Jesus purifica o santuário e nós precisamos purificar a nossa vida. Quando o juízo começar pelos vivos e quando a porta da graça fechar, nós possamos estar do lado de dentro da Nova Jerusalém, ok? Amém? Continuemos. É impossível que os pecados dos homens, sejam cancelados antes do concluído juízo, em que seu caso deve ser investigado ou julgado. Ou seja, antes da volta de Jesus, todos os casos vão estar julgados, todos os pontos, todas as pontas soltas vão estar presas. Não vai ter mais meio termo, não vai ter mais julgamento. Depois, quando Jesus voltar, o juízo acabou. Tá, ok? O momento de juízo acabou. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado, e aceitam-se e rejeitam-se nomes. Como é o julgamento da casa de Deus, começa pela casa de Deus, por aqueles que aceitaram Cristo, tá ok? E só que começa pelo quê? Pelos mortos. E os mortos não estão no purgatório, e os mortos não estão num plano especial. Os mortos estão dormindo, ok? Continuando. A purificação do santuário celestial. Vamos lá. A purificação do santuário celestial. Durante 18 séculos, meus irmãos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. O Pai perdoou. O Filho pagou o preço. Contudo, ainda permanecem seus pecados nos livros de registro, ok? Como no serviço típico, havia uma expiação ao fim do ano. Semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 tardes e manhãs, ou dias, como está lá em Daniel 8,14. Foi em 1844, no dia 22 de outubro. Continuemos aqui no nosso estudo. Naquela ocasião, conforme fora dito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário celestial. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado e mediante o sangue desta, transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, assim em novo concerto, os pecados dos que se arrependeram são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos, de fato para o santuário celeste. Oh, meu irmão, isso é profundo esse estudo, é profundo. Olha que interessante aqui. Vamos lá. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas, antes que isso possa se cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo,
tem direito aos benefícios de sua expiação. Ou seja, livro de registro é o livro da iniquidade, tá ok? Tô dando uma acelerada aqui, que eu fiz a introdução muito longa, tá ok? Olha que interessante isso. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação do julgamento. Em Apocalipse 22, 12, não vamos deixar passar por alto. Em Apocalipse 22, 12... Opa, estou em Gênesis. Apocalipse 22, verso 12. Está escrito o seguinte, meu irmão e minha irmã. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Tá vendo? Aonde está arquivado e registrado e anotado as obras daquele que professaram Cristo, mas não abandonou o pecado? No livro de registro, no livro da iniquidade. Perfeito? Ó, destarte, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à terra, ao terminar os 1844, ou os 2300 tardes de manhã, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação preparatória à sua vinda, tá ok? Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um santuário, e o sumo sacerdote representava Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão final colocados. Quem é o bode? O bode aqui é um símbolo, uma analogia, uma alegoria referente ao quê? A antiga serpente Satanás, o dragão, tá ok? É justamente Satanás, esse é o bode. Ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo, e eliminado da existência da destruição final do pecado e dos pecadores. O Grande Conflito, página 409, 422, Cristo em seu santuário, página 95 e 96. O cumprimento total da promessa, meu irmão e minha irmã. Vamos lá, tem um texto aqui, ele está com as letras miúdas, mas vamos tentar levantar. Isso, vamos lá. Olha que interessante. No dia da expiação, o sumo sacerdote, em caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessavam todos esses pecados, transferindo-os assim figuradamente de si para o bode. Página 419 do Grande Conflito. E lá em Levítico 16:8 fala sobre isso. Vamos para a Bíblia. Levítico 16:8. Levítico 16:8, para que você possa entender junto comigo, meu irmão e minha irmã. Eu não sei se você é adventista ou não, mas eu sei que precisamos conhecer a Bíblia do jeito que ela é, da maneira com que ela se manifesta, ok? E o Antigo Testamento é a raiz do Novo, perfeito? Então vamos para o Antigo Testamento, para a Torá, Levítico 16, verso 8. Lançaram sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Uma para o Senhor, ele tinha que morrer, representa Cristo. E o outro, como bode emissário, ele receberia todos os pecados da congregação e iria para o deserto. Uma pessoa específica levaria esse bode até o deserto, tá ok? E ele teria que ficar lá, isolado, longe da congregação e com todos os pecados até a morte. 16, 21, 22, aqui ainda, lendo, verso 21. Arão por ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de... Lembrando que Arão era o sumo sacerdote aqui, tá ok? Vamos lá. Todas as suas transgressões e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Quem vai ser esse homem que vai levar esse Satanás, ou seja, o bode emissário para o deserto? Boa pergunta, né? Verso 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Terra solitária, milênio, 1000 anos, tá ok? Quem é que vai levar isso aí? Quem é que vai levar o bode emissário para o deserto? É a última geração, é o povo do juízo, meus irmãos. É por isso que nós precisamos se fortalecer. Como que a gente pode levar Satanás para o deserto se a gente não consegue vencer as pequenas tentações da vida, as pequenas dificuldades, ok? Hebreus 9:24, Bíblia mesmo, porque tudo isso é uma doutrina bíblica, o santuário é uma doutrina bíblica. Olha o que Paulo vai nos dizer lá em Hebreus 9, eu acredito que foi Paulo que escreveu, tá bom?
Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24. Olha o que está escrito lá, meu irmão e minha irmã. Rapidinho aqui para nós. Não perdemos o raciocínio. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nosso representante fiel, nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo entrou no santuário. Existe um santuário celestial. E como a purificação típica no santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Quando isso? Quando isso? É isso que nós estamos estudando, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui. O bode emissário. O bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Está lá em Grande Conflito, página 420 e 421. Vamos para Jeremias 31, 34. Bíblia mesmo. Essa doutrina é 100% bíblica. Doutrina do santuário, meus irmãos. 31, 34. Fico empolgado sim porque são poucas pessoas que entendem desse assunto, meus irmãos. E nós precisamos saber dessas coisas. O povo do juízo precisa saber que existe um santuário no céu. Precisa entender o trabalho de Jesus. 31, 34 diz assim, meus irmãos. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conheço ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Porque quem pagou o preço? O nosso Senhor Jesus Cristo. Todos conhecem Jesus. Todos falam do inglês. O protestantismo, né, que se espalhou para todo mundo, tem a ver com a língua inglesa, a língua, como posso dizer, a língua comercial. Então todos têm acesso à língua e têm acesso à cultura inglesa e professam que Cristo como nosso Deus, nosso Redentor, nosso Salvador. Ninguém vai ter desculpa. Tá bom? Isso aí também está no Grande Conflito, página 485. Vamos para Atos 3, 19 e 20, rapidinho, que o tempo voa. E eu quero ser bem objetivo aqui. Atos 3, 19 e 20. Olha o que está escrito lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados dos vossos pecados. Cancelados dos vossos pecados aonde? Do livro de registro. Qual que é a condição? Se arrependa. Verso 20. A fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério. Como que nós vamos se manter na presença de Deus com pecados não confessados? Abandonados também. E que envie ele, o Cristo, que já foi designado, Jesus. Porque a justiça que vai nos cobrir é de Cristo. E a justiça de Cristo não vem sobre os nossos pecados, mas sobre o servo ou a serva arrependida. Continuemos. Visão dos livros. Abriu-se outro livro no qual se achavam os pecados dos que professam a verdade. Testemunhos Seletos, volume 1, 518 e 519. Qual que é esse livro? É o livro de registro, o livro de pecados. Livro da iniquidade. Ah lá, era o livro da iniquidade. Ou os pecados dos que professam a verdade. Juízo começa pela casa de Deus, meus irmãos. Sob o cabeçalho geral do egoísmo vinha uma legião de pecados. Olha o próximo slide. Eu quero que vocês prestem atenção. Legião de pecados. Olha o que está preparado para nós. Isso daí está baseado em Daniel capítulo 3. Depois que foi trocado 6 instrumentos, toda a congregação, todas as províncias se prostraram mediante essa estátua. E aqui eu quero fazer um parêntese. Não permita jamais adorar a criatura. Caso contrário, passe pela fornalha, passe pela dificuldade, mas não adore a criatura e nem o dia que foi promulgado pela criatura. Tá bom? Essa estátua representa o domingo pagão, que hoje muitos adoram como o dia do Senhor. Fecha parêntese e continuemos. Cuidado com esse pecado. Terceira mensagem angélica. Se adorar e ter a marca da besta, misericórdia. Havia também cabeçalhos sobre cada coluna e embaixo desses, ao lado de cada nome, achavam-se registrados em suas respectivas colunas os pecados menores. Continuemos. Foram mencionados os nomes de todos os quantos professada a verdade,
Alguns foram reprovados por sua incredulidade, outros por terem sido servos negligentes. Quer ser um cristão melhor? Estude com oração, faça exercícios físicos, busca realmente a reforma de saúde. Egoísmo, inveja, orgulho, ciúme, preguiça ou qualquer outro pecado nutrido no coração excluirá uma pessoa da bem-aventurança do céu. Testemunhos Seletos, volume 2, página 522. Olha que interessante esse slide, meu irmão. Esse é o foco. Olha esse nome aqui, ó. Egoísmo é a raiz de todo mal. Está no Evangelismo, página 673. Veja esse exemplo. A página de registro dos pecados, tá bom? Olha lá, nome, Maria. Aí tem lá, cobiça, ambição, ciúme e temperança. Cada um desses cabeçalhos, ó, tem uma sequência de anotação, ó. Na cobiça, foi falsidade, furto, roubo, fraude. Lá na ambição, orgulho, prodigibilidade, dissipação, gestos com excesso, arriscar, jogos, ciúme. Agora vem, é o cabeçalho. Ciúme é o cabeçalho, depois vem o restante dos outros. Maldade, inveja, ódio, calúnia, suspeita. Intemperança, olha esse. Adultério, lascívia, glutonaria, libidinagem e preguiça. Libidinagem, olha isso. Libidinagem, meu irmão, libidinoso, é aquele que procura constantemente e sem pudor a satisfação sexual. Será que os homens estão desse jeito? Olha isso aqui. Alguns argumentarão que o Senhor não é tão exigente em seus preceitos. Lembra da estátua? Aqueles que adorarem a criatura não vão entrar no céu. Só aqueles que adoram o Criador. Por isso que fala, temei a Deus e dá-lhe glória, meus irmãos. Continuando. É, porém, justamente aí o ponto em que sobrevirá a prova, a ver se honraram a lei de Deus acima das exigências dos homens. A lei dos homens estão se preparando para voltar toda a humanidade contra a lei de Deus. Se prepare, povo do juízo. E aqui a conclusão? Ainda não. A história do trato de Deus com seu povo em todos os séculos mostra que ele exige exata obediência. Cuidado com a marca da besta. Aqui, ó. A palavra de Deus diz, em Apocalipse 13, 16 e 17. Cuidado. E aqui eu concluo esse vídeo para a honra e glória de Deus. Método e ordem manifestam-se em todas as obras de Deus, em todo o universo. A ordem e a lei do céu, e deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. Deus ordenou tudo para o amor. Tudo para o amor. Infelizmente, a iniquidade e o pecado, esse livro mostra que nós somos caducos. Nós somos egoístas. E o centro de a raiz de todo o pecado é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Então que possamos pedir mais para Jesus nos dar o seu amor e um coração realmente de carne e tirar esse coração de pedra para que possamos avançar nesses estudos, não só de forma teórica, mas principalmente na prática, em nome de Jesus. Eu encerro esse vídeo, meu irmão. Espero que você tenha entendido o livro da iniquidade.